Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Pessoal que está chegando, já tinha gente aqui na espera. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje o nosso papo, né, com Mônica Reiuan. Aguardar o pessoal chegar e entrando. Hoje nós vamos falar sobre as emoções e o centro de forças, né? Pessoal que está chegando agora. Bom, enquanto o pessoal está entrando, vou falando aqui, né, que Mônica é idealizadora do sistema Flossol, né? Ela também é reikiana. Olá, Liliane, é mestre em reiki, né? Tem várias formações. Para quem conhece Mônica, Mônica é uma caixinha de surpresa, né? De tanto conhecimento. É uma pessoa que tem uma formação, uma carreira, né? Segundo a radiestesia, nós tivemos aí uma das últimas lives, ela trazendo conhecimento sobre pêndulo, né? Muitas pessoas testaram aí, fizeram seus testes com pêndulos, foi muito engraçado, tivemos vários relatos. E hoje ela vai falar sobre emoções e os centros de forças, tá bem? Então, sem mais delongas, a gente vai chamar a Mônica para bater todo esse papo de hoje sobre as emoções, a gente entender, né, esse movimento que está acontecendo no mundo e como isso também está afetando nossas emoções, como estamos lidando com essas emoções. Então, é com vocês. Vamos chamar a Mônica aqui. Boa noite, quem está entrando agora. Sejam bem-vindos. Olá, Mônica. Tudo bem aí para Boa você? noite. Boa noite. Boa Bom, o pessoal está noite. entrando agora. E aí, Mônica, o que nós temos hoje para aprender, né? Como eu falei, isso é uma caixinha de conhecimentos. Seja bem-vinda. Escutei. Pessoal que for chegando, sejam bem-vindos. Estava escutando a apresentação de Maísa e o nosso propósito hoje, antes da gente falar qualquer coisa, à medida que o pessoal vai chegando, vamos nos conectando. Como sempre, vamos fazendo nossa pequena harmonização. Quem for chegando vai se integrando para a gente poder chegar aqui com toda a nossa presença. Então, eu solicito que quem está na sala, quem está conosco, feche os olhos. Vamos aprofundar um pouco a respiração. À medida que a gente vai inspirando, se preenchendo de ar, a gente vai checando no nosso corpo físico, onde tem alguma tensão, e a gente procura colocar um foco ali e na expiração relaxar, soltar, afrouxar. Vamos serenizando o rosto, relaxando os ombros, alinhando a coluna, relaxando a barriga, observando se as pernas e os pés estão confortáveis. Que neste nosso encontro a gente possa chegar inteiramente, completamente, pedindo licença às nossas ocupações, nossos afazeres, para que neste uma hora, que neste tempinho conosco, a gente possa trazer de fato nossa presença. A mente aberta, para a gente revisar ou aprender coisas novas. Mais uma inspiração. E com muita tranquilidade, a gente vai suavemente abrindo os olhos. Pois é,
Hoje, a convite de Maísa, porque, olhe, esse povo dos cabelinhos brancos vai aprendendo as novas tecnologias com esse povo mais novo. Então, a gente está abrindo o nosso curso Flossol, a gente está trazendo essa primeira aula, presenteando esta primeira aula para todos, para proporcionar essa chuvinha de conhecimentos para todos. Quem já sabe do assunto, é uma forma de revisar, porque a mesma coisa dita por outra pessoa, às vezes uma palavra, a forma de colocação, faz a gente refletir, faz a gente repensar. As pessoas que não têm essa informação, com muita tranquilidade, procure compreender. É óbvio que este é um presente para quem consegue estar aqui com sua presença. As pessoas, obviamente, que vão fazer o curso, vão ter acesso a essa gravação depois, mas as outras pessoas que estão aqui conosco, prestigiando com sua presença, vai desfrutar deste material que a gente está oferecendo agora. Então, é assim, o sistema Flossol é um sistema nosso, da nossa região. São flores colhidas no Seridó da Paraíba. E hoje nós não vamos nos aprofundar, nem falar muito do sistema, porque antes dele, e porque a maioria dos sistemas florais, eles tratam do ser de uma forma integral. De uma forma mais específica, vai tratar das emoções. Alguns estudiosos, alguns teóricos, eles falam, os florais são os remédios, é a farmacinha das emoções. Então, nada melhor do que antes de entrar, de adentrar o sistema, antes de falar da ferramenta, nada melhor do que a gente passear, fazer algumas reflexões sobre emoções. E é este o nosso tema hoje, não é? O nosso propósito de estarmos aqui nessa live com vocês, eles são bem claros. Comigo as coisas são claras. Então, nós temos 3 propósitos para oferecer essa live, para estar aqui de uma forma aberta. Uma primeira coisa é compartilhar saberes. Eu amo compartilhar saberes. Vocês sabem que nós temos um grupo de estudo, toda sexta-feira, 14 horas, quem quiser, chega lá, temos convidados, sempre estamos tratando de algum tema da saúde integral, então, compartilhar saber é algo que me traz muita alegria. E anos atrás, eu achava que eu ensinava. Na realidade, para ensinar, a pessoa precisa aprender. Então, assim, sou uma aprendiz. Cada vez que vou me preparando para compartilhar algo, vou compreendendo outras coisas mais profundamente. E a ideia inicial é compartilhar saberes. Um outro propósito é divulgar mesmo esta formação. Porque, assim, nós que somos da região, temos a oportunidade, e agora no final de 2020, desse ano atípico, deste ano que as pessoas passaram muito tempo, estão passando ainda, nós estamos isoladas, enclausuradas, estamos socializando menos, e as emoções, elas acontecem nos vínculos, nos encontros, e a gente precisa cuidar dessa dimensão nesse isolamento, para não entrar no adoecimento. Então, trazer essa formação para eu cuidar de mim, da minha família, dos meus vizinhos, amigos, conhecidos, e para quem é terapeuta e para quem quer se profissionalizar, cuidar do outro, dos outros, dos grupos, das comunidades, de pessoas necessitadas, não importa o objetivo, mas as pessoas que se sentem sensibilizadas a aprender a utilizar uma ferramenta de autoconhecimento, de autocuidado e de compartilhamento e cuidado com outros, esta é uma oportunidade maravilhosa
E um terceiro propósito, que Maísa vai falar no final, é que a gente está entrando na onda. Não tem a história do Black Friday? Então, é a forma da gente contribuir socialmente para este momento mais difícil, para esse momento que a gente está economizando no que pode. Então, o que é que eu posso oferecer para a minha sociedade neste momento? O curso ele tem um valor X, e nós vamos informar para vocês hoje, no final da live, um valor Y, um valor Black Friday, um valor social, possibilitando a participação de mais pessoas para que se preparem, para que passem por essa formação e saiam do nosso curso com essa ferramenta, capacitados a usar e aplicar. Então, esses 3 propósitos são bem claros, estou falando assim de coração aberto, para ficar tudo muito claro. E assim, para a gente começar o nosso tema, que são emoções, toda vez eu brinco, eu vou botar vocês para escutar uma mulher que insiste em cantar, mesmo desafinada. Não sei se já ouviram uma música que fala assim: agora você foi embora e eu não sei o que fazer. Ninguém me ensinou na escola, ninguém vai me responder. Quando o namorado ou a namorada foi embora, e agora, fazer o quê? Quando o amigo ou a amiga foi embora, e agora, fazer o quê? Quando alguém partiu desta dimensão, foi embora de uma outra forma, e agora, fazer o quê? Essas músicas, elas trazem esses conteúdos, mostrando para a gente que essas questões emocionais, elas não são habitualmente orientadas. A gente recebe, sim, orientações intelectuais, a nossa mente, ela tem escola para ser desenvolvida. Nós temos orientações espirituais no sentido religioso, de religação doutrinário pelas religiões, filosofias, linhas de vida. O nosso corpo ele é cuidado pelos esportes, pelo movimento, não é? Pela própria medicina convencional, que muito bem conhece e trata, mas as nossas emoções, não é? Se não fosse os psiquiatras, psicólogos, neurologistas e agora neurociência, como é que o povo, como é que a gente do senso comum lida com isso? As emoções, na realidade, sempre foram desenvolvidas pelos relacionamentos, pelo contato, pelo vínculo, você com o outro e o que você consegue. Foi assim. Então, quanto mais a gente tenha conhecimento, quanto mais a gente aplique esse conhecimento de caso pensado, quanto mais a gente puxe conteúdos do inconsciente para se revelar para a nossa consciência, um tantinho mais a gente vai conhecendo da gente. E um tantinho mais a gente vai conhecendo do outro. Vai ficando um lugar comum. Do mesmo jeito que o vírus, que o coronavírus era um estranho, hoje em dia significa perigo, mas a gente já sabe como viver. Viver de uma forma mais familiarizada. As emoções, elas são parecidas com isso, algo estranho, algo não identificado, ele precisa ser conhecido, ele precisa ser nomeado, identificado, para que a gente, de uma forma familiarizada, não se assuste tanto, saiba lidar melhor. Então, o nosso propósito hoje é tocar nesse lugar, para a gente familiarizar mais termos, conceitos, ajudando a gente a enfrentar, a receber, a aceitar, a interagir com as nossas estruturas emocionais.
Eu estava triste, tristinho, Zé Cabaleiro. E aí, fazer o que com essa tristeza? Vamos lá. Emoções vem de uma palavra, emovere, o é significando externo, e movere significando movimento. Então, mover para fora, da expressão que ocorre dentro, mover para fora. Quando a gente não move para fora, quando a gente não expressa, quando a gente não coloca em movimento essa estrutura interna que em muitos momentos acontecem, lá dentro, essas criaturinhas, elas colam umas nas outras, se somam, e isso dá o que a gente conhece como as patologias somatizadas, nossas doenças somatizadas. Então, a emoção, ele é um conjunto de respostas químicas, neurais, baseadas nas nossas memórias conscientes e inconscientes. São respostas profundas, advindas de uma região para além da nossa racionalidade. Surge quando o cérebro é atingido por algum estímulo, endógeno, exógeno, de dentro da gente ou de fora da gente. Então, assim, as emoções repetidas, vai virando um hábito, um padrão. E esse conjunto de emoções repetidos vai criando sentimentos. Existe uma diferença entre emoção e sentimento. Como a gente bem observou nesse início, a emoção, ela vem do nosso sistema nervoso autônomo. É uma resposta química, ela é visceral, ela vem de uma reação ao estímulo recebido. Enquanto que os sentimentos, eles se encontram numa área mais racional, mais lógica, mais neocortical. O sentimento, na realidade, parte do significado que nós damos às emoções que brotam. Então, o sentimento está ligado às emoções e as emoções estão ligadas às nossas memórias conscientes e inconscientes. As emoções, elas são singulares, elas são viscerais. Os sentimentos, eles são plurais, é o conjunto de emoções e são racionais. Os sentimentos, eles são construídos conscientemente, de caso pensado, ou inconscientemente, feito grama que vai crescendo. Então, se eu vou tendo repetidas vezes emoções mais densas, que a gente chama negativas, porque pesadas, porque desestruturantes, a exemplo de raiva, muita raiva, que gera irritação, que cresce e vira ódio, raiva. Então, eu vou construindo sentimentos negativos, destrutivos, baseado na resposta desse tanto de emoções que brotam de mim. E aí vem temperamento e outras estruturas. Ao mesmo tempo, à medida que muita alegria vai acontecendo, muito bem-estar, muito bem-querer, se repete, eu vou construindo compaixões, eu vou construindo empatias, eu vou construindo sentimentos, baseado nesse conjunto de emoções que se repete com uma frequência maior no meu cotidiano, no meu dia, na minha semana, no meu mês, na minha vida, no meu estilo de vida, que vai depender do meu temperamento, das minhas experiências, do meio, da minha herança, enfim, da ancestralidade e por aí vai. Vamos por partes. Entrelaçados, emoções e sentimentos. As emoções, elas despertam sentimentos, e os sentimentos inspiram a produção de
emoções da mesma espécie. Então, de caso pensado, nós podemos construir, sim, sentimentos que vão inspirar emoções para que elas possam se repetir. E as emoções que a gente vai sentindo, elas vão despertar um sentimento que a gente já construiu, que ele mostre a cara, que ele acorde, que ele apareça. Viver a vida de uma forma automática, viver a vida de uma forma inconsciente, de um jeito instintivo, como o animal que se move para sobreviver, como uma romaria que segue todo mundo para o mesmo lugar, sem se questionar para onde estou indo. Viver a vida sem o uso dessa capacidade racional, sem essa capacidade de observar as sensações, identificar os sentimentos, vai fazendo com que a gente vá se perdendo da gente, vá deixando de reconhecer o que é que a gente anda sentindo, e a gente vai encontrando uma área de conforto, que é mais fácil repetir comportamentos do outro. E quem faz muito bem isso são novelas, não é? São estruturas externas que ditam formas e condutas comportamentais e que ditam emoções lindas ou maravilhosas de você realizar diante de um grupo para ser aceito, reconhecido, e que muitas vezes não são tão éticas. Enfim, estou fazendo essas reflexões, juntando com algumas teorias e conceitos, para a gente sair desse universo mais teórico e trazendo isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E aí eu perguntaria assim, nós sabemos, pelo menos, as emoções básicas e os sentimentos mais usuais no nosso cotidiano, a gente sabe dizer o nome disso, ou a gente só sabe dizer assim, estou me sentindo bem, estou me sentindo mal, porque quando a gente não sabe identificar o que está sentindo, pelo menos a gente sabe se está se sentindo bem ou se está se sentindo mal. Essa é uma classificação básica que qualquer pessoa saberia falar. E às vezes tem pessoas que não sabem nem dizer se está se sentindo bem ou se está se sentindo mal. Mas eu trago uma relação mesmo, uma lista de sentimentos e de emoções. A gente vai diferenciar eles para que a gente coloque nesse conceito da emoção visceral, singular, do sentimento mais racional, construído e plural. Exemplos das nossas emoções básicas. E a MTC, a medicina tradicional chinesa, já falava isso há mais de 5.000 anos atrás. Raiva, tristeza, medo, alegria. Então, se a gente quiser fazer uma pequena classificação, existem milhões de classificações das emoções básicas, feito as cores básicas, né? São poucas, e delas vem uma mistura de cores, que vem as cores secundárias, terciárias, degradês, né? Então, os sentimentos básicos, raiva, com todas as suas derivações, tristeza, todas as suas derivações, medo, alegria. A raiva, quando uma pessoa percebe que seus direitos foram violados, quando ela se sente traída, enganada, roubada, desrespeitada, agredida, blá, 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 passa por aí. A tristeza, uma expectativa quebrada. Eu queria viver com você até que a morte nos separe, mas você morreu. Então, a minha expectativa foi quebrada. Lógico que isso é muito simplista,
mas só para que a gente entenda o que é expectativa quebrada. Eu pensei que ia ser assim, mas foi assado, e isso me deixou triste, né? O medo. O medo é um aviso de um risco que está colocando, é um aviso que a nossa vida está em risco. Só que esse aviso, ele pode ser, apontar para a gente um perigo real ou um perigo irreal. Então, tem os nossos medos reais e os nossos medos irreais. Seja eles quais forem, traz uma série de consequências, de bloqueios e em alguns aspectos ajuda, colabora, noutros bloqueia, e a gente vai estudando isso mais adiante. A alegria é um estado de bem-estar, é um estado de bom humor. Então, a alegria tem várias derivações. O amor é derivação dessa classificação, está dentro da alegria. A compaixão está dentro da alegria, são derivações. Então, lembre-se, 4 emoções básicas, que fica fácil da gente entender: raiva, tristeza, medo, alegria. E os sentimentos é uma combinação, são derivações que a gente vai construindo e utilizando mais ou utilizando menos na nossa vida, conforme o meio, a herança, o temperamento, enfim. Os sentimentos mais usuais, que a gente já ouviu falar, que a gente já sentiu ou sentirá, enfim. Paixão, esperança, surpresa, hostilidade, frustração, aversão, afeto, confiança, ciúme, amor. Então, assim, cada sentimento desse, por exemplo, aqui, a paixão, é um encantamento avassalador. Ele é uma derivação de alegria, pois encantamento, que faz com que a pessoa se sinta bem e que o humor fica mais aberto. E avassalador é uma mistura de medo e de raiva. A gente vai entender isso mais adiante. Então, vê que é uma combinação. Enquanto que a esperança é quando você acredita, é quando você confia que tudo vai dar certo. E aí já entra uma programação, uma predisposição interna, aí vem uma combinação de coisas que mexe sempre mente e emoção. Mente e emoção, dando significado. Observe que o sentimento, ele vai dando significado. Na esperança, você acredita, você significa que tudo vai dar certo. Na surpresa é quando algo inesperado acontece, que pode ser algo que nos traga um bem-estar ou mal-estar. Então, as surpresas, elas são realmente surpresas. Inesperadamente, são positivas, a gente significa positiva ou negativa conforme nossa maturidade e o significado que nós empregamos. Hostilidade. Uma pessoa, quando está indignada com algo, ressentida, ela está sentindo outra vez uma coisa não tão legal. E aí, a hostilidade, ela aparece, ela acorda, ela é ativada. Esse sentimento, ele mostra a cara. A frustração. Uma expectativa não correspondida me deixa frustrado. Uma aversão repulsa ao que eu considero errado, negativo ou mal. Então, uma aversão. A confiança é uma pessoa ou uma situação que me passa segurança para enfrentar os meus medos. Enquanto que o ciúme é uma total falta de confiança. O amor. O amor, o sentimento, sim.
é um sentimento, uma construção, é um afeto ao outro, um afeto a mim mesmo, um bem-querer, uma aceitação, compaixão, é eu me colocar no lugar do outro, como empatia. Então, desta forma, a gente deu uma volta panorâmica pelas emoções e sentimentos, diferenciando teoricamente um pouco um do outro, os dois estão bem atrelados, e os sentimentos, eles são construídos de caso pensado, com uma racionalidade pelo significado que nós damos às emoções. E as emoções, elas brotam de uma forma visceral pelo nosso sistema autônomo, conforme nossa herança, nosso temperamento, conforme nossas feridas, traumas, conforme tudo que a gente já viveu e nossos ancestrais. Então, assim, entrelaçam, mas tem as suas diferenciações, e a gente compreender a natureza e a força e a essência de cada um vai dando um norte do que é que a gente pode interferir, no que é que a gente pode construir, reconstruir, modificar, transformar, enfim. Partindo dessa premissa e destas nossas observações, existe uma teoria que ela é uma teoria que vai apresentar para a gente que algumas pessoas, e muitas vezes eu, você, tem uma dificuldade de identificar algum tipo de emoção por conta de congelamentos, entorpecimentos, anestesia ou dissociação, que são advindos de carências, de traumas, do nosso período intrauterino, de histórias sistêmicas implantadas, que a gente chama de herança, e de outros fatores. Mas esta teoria da identificação das emoções, ela é bem interessante a gente dar uma olhadinha nela, para ir clareando mais a nossa compreensão da construção das emoções na gente. E tudo começa feto, bem pequenininho ali. 4 estilos de apego acontece na gente. Essa teoria que fala dos 4 estilos de apego precoce vai explicar um pouco a construção das emoções no ser humano. Então, onde tudo começa? Quando os pais não estão disponíveis, não de corpo presente, mas não estão disponíveis emocionalmente para perceber as emoções da criança, do bebê, o sistema nervoso autônomo vai se fechando, ele vai ficando pouco ativo, hipoativo. Ele vai se fechando para poder lidar com esse estresse emocional de coisas que são muito doídas para aquela criaturinha pequena que está no processo de desenvolvimento das emoções. Então, vem bem, nós temos o apego seguro, que esse daí seria a forma equilibrada de relação do feto com a vida, dos pais e esse triângulo. O apego evitante, o apego ansioso por agradar e o apego desorganizado. Vamos falar rapidamente, para também a gente não entrar muito em teorias. Isso é só uma noção. O apego seguro seria a forma equilibrante de acontecer essa relação pais e filhos. Então, sinônimo de um certo equilíbrio. Vamos falar, então, do apego evitante. O que é isso? Quando
a criança tem uma necessidade de ser vista, de ter atenção, e não consegue respostas. Isso acontece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. O que é que vai acontecendo? O sistema nervoso autônomo deste pequeno começa a se adaptar e o bebê começa a se distanciar, começa a não associar a emoção que está sentindo com o que está precisando. Começa aí um processo de dissociação das suas emoções para evitar a dor, para evitar o desconforto, para evitar o estresse e a frustração. Então, é assim que vai se formando o apego evitante. Já o apego ansioso por agradar é quando a criança tem a disponibilidade da mãe, do pai ou dos responsáveis, mas não sempre. Existe aí uma imprevisibilidade. Então, ela não entra no processo dissociativo, ela não afasta a emoção, mas ela fica ansiosa, porque ela não sabe se vai ser atendida ou não. Há momentos que o responsável, a mãe, quem seja, chega junto e dá toda a atenção, e há momentos que não. Isso daí, gente, é bem importante a gente entender, quando a gente fala os pais responsáveis ou mães, não é para a gente sair dessas informações achando que eu fui uma péssima mãe, eu fui uma maravilhosa mãe. Isso daí não é o que a mãe faz com o pequeno, mas é o que o pequeno sente em relação aos pais. Porque muitas vezes, se o pequeno chora, quer uma atenção da mãe, mas ela simplesmente morreu, então ela não podia fazer nada diferente, mas para o pequeno significou que não foi atendido, e ali fica uma marca. Então, tem os detalhes de aprofundamento, né? Não vamos entrar literalmente na compreensão da teoria, isso é somente para nortear a nossa cabeça no sentido de compreender a construção das emoções quando pequenininhos na gente, para a gente saber como conduzir isso. E, por fim, o apego desorganizado. O sistema biológico de proteção solicita uma coisa, o sistema emocional de apego solicita outra, e é como se a gente tivesse com um pé no acelerador e um pé no freio. Então, tem uma confusão imensa. Um sistema vai numa direção, outro sistema vai no outro, e esse apego desorganizado, ele entra numa disfunção, numa distorção, e deixa a gente confuso, sem entender bem como é que acontecem as coisas. Então, para resumir essa loucura dessa teoria que eu trago para vocês, eu falo o seguinte, que no apego evitante, o problema, ele fica lá longe, eu me separo do problema, é como se eu ficasse anestesiada, é como se eu não quisesse enxergar, não olhar, não enfrentar, não reconhecer, fazendo de conta que está tudo bem. O problema fica lá longe e eu fico dissociada. Quando eu falo do apego ansioso por agradar ou o apego desorganizado, dentro de mim entra a questão da emoção, se mistura comigo, e naquele momento que a emoção está em mim, eu fico difuso, eu fico confuso, eu fico alterado, eu não consigo raciocinar bem, não consigo me mover bem. Então, a emoção, ela fica muito misturada comigo, e ela comanda, é como se ela tivesse uma força maior do que o resto de mim, nesses dois últimos tipos. Quando a gente vê o apego seguro, que é o mais equilibrante, a emoção está fora de mim, mas não está tão distante como o dissociado. Está fora de mim. Eu, comigo, no meu eixo, olho para a emoção e eu consigo lidar de uma forma equilibrada com ela. Enfrentar a emoção de uma forma equilibrada.
sem me desestruturar. Mesmo que ela seja desagradável, mesmo que ela seja algo delicado, um enfrentamento grande ou pequeno para mim, mas não me desestrutura. A vida segue e eu consigo enfrentar aquilo com a minha força, com a minha possibilidade, sem me desestruturar tanto. Então, eu trago essa teoria para a gente compreender que nessas 4 diferentes formas de apego, onde pequenininho a gente foi se relacionando com a nossa mãe, o nosso pai, a pessoa responsável, foi aí que começou a construção e o desenvolvimento das nossas emoções. Ela se consolida entre 0 a 7 anos. Neste período, as janelas principais se abrem, elas significam e elas trazem no formato de crenças para o nosso sistema autônomo os significados que a gente foi dando naquela imaturidade emocional, porque é informação, e a partir daí a gente vai crescer com esses padrões, que não são escolhas, na realidade foram defesas. Foi desse jeito que eu consegui fazer para sobreviver. E aí, a partir dos 7 anos, eu vou buscar, o meu organismo vai buscar essas caixinhas de memória, esses softwares, esses significados dentro do meu cérebro, cada vez que acontece alguma coisa similar, e dispara visceralmente as estruturas químicas e faz com que as emoções elas brotem no meu cotidiano, voltando àquele início que a gente explicava emoções, não é? Então, tem muito a ver com o meio, tem muito a ver com a ancestralidade, com o temperamento, com a forma de vínculo dos pais com os filhos e o significado que a gente, enquanto filho, deu a tudo que a gente foi conseguindo ou não das nossas necessidades enquanto pequenininhos. Então, nosso sistema nervoso autônomo, quando ele vai criando uma resiliência, uma capacidade, uma habilidade de lidar com nossas emoções, sejam elas prazerosas ou dolorosas, o nosso sistema hipoativo, pouco ativado, ele vai precisando receber recursos para lidar com as nossas emoções. A gente vai precisando aprender como lidar com elas, e nada melhor do que aprender emoções com os vínculos. Eu me vinculando comigo, eu me vinculando com o outro, eu me vinculando com a vida. Esse movimento de me vincular, de conviver, de viver com, vai me dando elementos, vai me dando recursos para eu saber lidar com as emoções que vão brotando de mim diante das circunstâncias e situações que a vida vai me trazendo. Isso daí, quando fica muito difícil aprender ou encontrar um equilíbrio sozinho, entra o processo importante de buscar profissionais habilitados para tal. As terapias, os terapeutas, as diferentes ferramentas que hoje, a perder de vista, existem maravilhosas. E dentre elas, floral é uma. Não é a única. E uma terapia só não faz nada. Nenhuma terapia sozinha é capaz de tratar ou de reverter qualquer quadro, mas um processo terapêutico. Ora, se você hoje tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, olha quanto tempo você foi construindo um padrão. Aí você quer tomar um vidrinho de floral e ficar bem, não é? Você quer receber uma sessão de reiki, uma aplicação de reiki e ficar bem? Você quer fazer uma constelação familiar e resolver a tua vida inteira? Então, a gente precisa cair na real, sair da ilusão de que ferramentas ou técnicas sozinhas
naquele momento, de um jeito imediato, não faz nada, a não ser te dar um bem-estar naquele instante. Tudo para a nossa reconstrução, para a nossa transformação pessoal, lapidação de alma, de pessoa, de se tornar uma pessoa mais esclarecida, mais consciente, tudo é processual. E um processo precisa de tempo, e um processo precisa de disciplina, e um processo precisa de um vício. A gente transformou os nossos hábitos, nossos vícios equivocados, que não nos fazem bem. Então, a gente precisa entrar no vício, num hábito, de hábitos saudáveis que nos façam muito bem. Sessões, terapias, tratamentos, planejamento de caso pensado, precisa começar com calma. Compreende que o processo emocional começou lá no feto, quando a confiança estava sendo construída, quando o bebê tinha uma necessidade e que quando não recebia aquela atenção necessária, entrava em pânico e entrava para se enquadrar ou numa dissociação, ou numa necessidade de apego ansioso por agradar, ou num processo desorganizado. Então, assim, a gente precisa entender que para que haja uma transformação, a gente precisa encontrar um ambiente acolhedor, que a gente se sinta seguro, que a gente se sinta confortável, que ali eu possa ter confiança, sentir conforto, e neste lugar eu vou conseguindo aos poucos me abrir, me revelar, eu vou conseguindo identificar emoções que eu não identificava, eu não sabia o nome, eu só sabia dizer, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo mal. Eu vou começar a admitir algumas coisas que eu sinto, que na minha cabeça eu achava que eu não sentia aquilo, mas eu vou descobrindo que eu sinto. A diferença são os percentuais, eu sinto menos, eu sinto mais, eu sinto muito, enfim. E aí eu vou começando a me modelar, me transformar, e eu vou ressignificando. É um processo que precisa realmente de tempo, é um processo que precisa realmente de um ambiente confiável, seguro. E o floral, ele traz, sim, essa capacidade de elevar o padrão vibracional para que, de uma forma artificial e externa, a gente tenha a sensação energética aliviante, dando espaço para que a gente faça os nossos processos transformadores. É lógico que, com o tempo, a ideia é que você saia de precisar usar florais, porque você já cresceu na sua compreensão de emoções e sabe, com a sua raiz fortalecida, dar conta disso na vida, com uma pessoa madura que vai se tornando transformada, que vai se tornando transformada no sentido de puxar do não saber do inconsciente para o consciente, o que você precisa para viver alegre, feliz, saudável. Então, assim, nesse processo, nós vamos também, noutro instante, dentro do curso, estudar a escala de Hawkins, que aí a gente vai metrificar as emoções das mais densas, as mais sutis, para compreender em que padrão vibracional a gente se encontra e o que a gente pode fazer com a utilização do floral, porque existe, como eu falei, outras, muitas ferramentas, mas como a formação é de floral, a gente vai compreender o que o floral é capaz de elevar o nosso padrão vibracional, fazendo com que a gente galgue outros sentimentos e aberturas
para brotar emoções e sentimentos mais sutis, mais saudáveis, para que a gente possa, com essa ajuda, e complementarmente fazendo o nosso processo terapêutico de autolapidação, para que a gente se transforme numa pessoa cada vez mais consciente, saudável e feliz. Então, gente, continuando, e para concluir essa nossa conversa, que eu estou olhando aqui, já são 19h50, falo para vocês que as nossas emoções, elas podem ser encontradas no nosso corpo físico, e o contrário também. Como é que isso funciona? Por exemplo, a medicina tradicional chinesa que eu citei no início, ela fez um estudo correlacionando órgãos e vísceras às emoções. Então, sentir muito esse tipo de emoção repetidas vezes vai gerar um impacto em um dos nossos órgãos, conforme o nosso temperamento, conforme a nossa estrutura de vida. Isso pode ser suportável um certo tempo, no outro momento pode se transformar numa patologia aguda, ou talvez crônica, ou talvez degenerativa. Isso vai depender do organismo. Mas, para vocês terem uma ideia, sucessivas emoções repetidas de raiva, vai impactar o nosso fígado e a nossa vesícula biliar. Então, se você vê alguém que tem uma questão na vesícula biliar, alguém que está precisando fazer um tratamento no seu órgão, o fígado, conversa um pouquinho, checa sobre a presença da raiva explodida, da raiva expressa, ou da raiva contida, calada, omissa naquela pessoa, porque talvez essa emoção seja uma das raízes bacanas de serem tratadas, paralela ao tratamento que o órgão, em patologia aparente, precisa ser tratado. Então, cada profissional vai cuidar da dimensão que lhe compete, não é? Alguma coisa no órgão, na víscera, precisa da terapia natural, da terapia convencional, como a pessoa queira escolher, mas de raiz, a emoção para esse órgão, raiva, precisa ser checada, porque talvez seja uma boa pista para se trabalhar, porque se você faz um tratamento para o fígado e continua com o teu padrão de vida, engolindo raiva, ou expressando raiva, repetindo raiva, você curou o teu sintoma, você tratou o seu sintoma, mas a raiz, que pode estar na emoção ou no tipo de crença que faz com que você signifique aquele fato e tenha raiva, então você precisa aprofundar para saber fazer a intervenção. Repetidas emoções de medo, muito medo, muito medo. Medos pequenos, medos grandes, medos antigos, medos presentes, vai impactar o nosso rim, a nossa bexiga. Aqui tem o nome alegria. A alegria é saúde. Alegria em equilíbrio é saúde, mas a alegria em desequilíbrio, que seria uma euforia, uma ansiedade ou coisa do tipo, hiperatividade, ela vai impactar o coração e o intestino delgado. As nossas preocupações, eles vão impactar o estômago, pâncreas, baço. Então, são informações simples, milenares, há mais de 5.000 anos, repito, isso já é sabido, isso já é trabalhado, os acupunturistas já fazem um trabalho associando a emoção com esses órgãos e vísceras, de uma forma que, no processo mesmo do tratamento com floral, muitas pessoas, às vezes, não conseguem falar das suas emoções, tem dificuldade de expressar suas emoções, mas chega se queixando no problema no rim. Então, pelo órgão, você já vai tendo uma pista
de conversar com aquela pessoa, neste exemplo do rim, é sobre a questão do medo, né? Como é que funciona isso na vida daquela pessoa. E aí, um vai ajudando a compreensão do outro, e o tratamento vai ficando cada vez mais claro, preciso, assertivo. Então, queridos e queridas, o momento inicial, como falei, a gente trouxe reflexões, a gente trouxe questões acerca das emoções, que vai permear o nosso estudo e a nossa formação, porque os florais vão tratar muito dessa dimensão. A gente precisa ter esses tópicos, essas teorias, para a gente ter um norte, a gente saber o que vem das nossas vísceras, do nosso sistema autônomo, o que vem da nossa mente, o que vem das nossas memórias, o que vem do nosso consciente, o que vem do nosso inconsciente, para a gente saber interagir, para a gente poder saber fazer uma intervenção precisa, assertiva. E agora eu vou me despedindo de vocês e vou pedir para que Maísa conte para a gente, eu já sei, né? Mas que vocês fiquem sabendo a história do Black Friday, a história do que a gente vem trazer como presente, como colaboração social para esse momento, no sentido de multiplicadores e terapeutas Flossol existam, passem a pertencer à nossa comunidade e ao nosso grupo e ao nosso centro de estudo. É contigo, Maísa. Maravilha! Olha, eu estava aqui ouvindo, fazendo minhas anotações, amando todo esse conhecimento, né? Sempre maravilhoso. Gostei muito dessa ideia, né, da gente perceber as emoções e os vínculos, né? O quanto o outro ele vem para nos mostrar o que a gente precisa, como você usa no jogo da alma, né? Ser lapidado. Tá bem? Mônica, eu vou pedir só, caso você possa colocar o seu fone, desconectar seu fone, rapidinho. Tá dando um retorno. Sim. Por favor, rapidinho. Acho que é isso mesmo. Pronto. Deu certo? Acho que foi agora. Pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né? Essa palestra com o Mônica foi, né, maravilhosa. Já fiz várias anotações aqui. Essa teoria dos apegos também, né? Muito interessante. Quero mesmo me aprofundar. E aí, como a Mônica falou, nessa live também é o intuito de trazer aí uma das ferramentas, né? Como a Mônica falou, é importante entender que não é uma ferramenta, né? São várias, né? Estou aqui com o meu livrinho também, Flossol. O ano passado eu fiz essa formação do Flossol, né? Maravilhoso, é um sistema mesmo, né? No Flossol a gente não aprende, né, somente florais, né? Tem várias outras técnicas que eu aprendi com esse curso e estou utilizando até hoje. Bem, então a ideia, nós temos aí um curso Flossol, né, o sistema Flossol, uma das idealizadoras é a Mônica, que vai acontecer no dia 28, 29 e 30 agora, né, sábado, domingo e segunda-feira à noite, encerrando aí esse curso, certo? Então, como a Mônica falou, né, nesse momento de cursos online, né, de Black Fridays aí acontecendo, a gente trouxe aqui a experiência do curso, né, que é o valor promocional. Esse curso, ele está de 620, geralmente presencial, e nesse novo formato agora, e também nesse novo momento de Black Friday, esse curso ele está por 350, e aí você pode fazer pagamento via cartão de crédito, né, boletos, enfim, a gente pode ir conversando, tá bom? Então, aproveitem, essa é uma oportunidade, né, de aprender mais uma ferramenta para quem já é terapeuta, para quem não é um momento, assim, divino para se autoconhecer, entender e se aprofundar mais, né, sobre esses sentimentos, a escala Hawkins que a Mônica falou, é essencial para a gente compreender o nível de frequência, né, um determinado sentimento que eu estou no momento, ou uma emoção, quanto isso mexe com a gente, o quanto isso vai reverberar na nossa vida, né? Então, o quanto esses estados de emoção, essa frequência, ela tem nos proporcionado em relação a
como é que eu posso explicar? Bem-estar, né? A você cultivar, como a Mônica falou, a alegria, né? Para ter resultados melhores. Por quê? Porque a sua frequência agora está melhor. Então, ainda no curso, nós temos alguns bônus aí. Coloquei agora, as aulas serão gravadas. Então, se você, por exemplo, mas eu trabalho no sábado, não vou poder assistir aula, não tem problema. A todas as pessoas, todos os inscritos terão as aulas gravadas, vão ter acesso a essas aulas para assistir no seu tempo, né? Vai ter um material físico, no caso o livro, que vocês vão receber, e o conjunto de cartinhas também, com cada flor, o acompanhamento com Mônica e muito mais, porque cada aula da Mônica é um mundo assim, de conhecimento, tá bem? Então, mais uma vez, gratidão a todos que participaram, né? Muitas das pessoas que estão aqui já conhecem o nosso trabalho, alguns já fizeram curso agora com Mônica na radiestesia. Então é isso, aproveitar aí essa oportunidade de fazer um curso em casa, com aulas gravadas, né? Podendo tirar dúvidas. E deixa eu ver se estou esquecendo mais de alguma coisa. E vamos lá, né? Vamos lá, a gente já iniciou as inscrições, aproveita esse desconto, né? Ter certificação, né? Todo certificado. E, como eu falei, muito mais, porque esse não é apenas um curso de floral, né? É um sistema, né? Com várias outras técnicas também, trazendo aí vários e vários benefícios, formas práticas, né? De utilizar em casa. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente pode abrir para perguntas. Eu vi aqui, deixa eu ver, tiveram alguns contatos, alguns comentários, aliás. Norbélia colocou que eu achei essencial, né? Ela falando, tudo é afeto, né? Desde o feto, né? Então, Mônica, quiser comentar mais alguma coisa. Vera Lúcia está dizendo aqui, gratidão pelo conteúdo maravilhoso, né? Aprendizado é tudo. Gratidão a você, Vera, pela participação. Outros comentários aqui. Opa, isso é que é Black Friday. Ficar em casa estudando. Olha aí, para quem curte estudar, essa é uma grande oportunidade. Olha, Conceição, gratidão. Cada encontro é um novo aprendizado. A Conceição é do nosso grupo, né? De estudo. Então, Norbélia, gratidão. E aí, professora Mônica e Maísa, como dizem por aí, vocês se garantem em geral. Gratidão, gratidão. Estamos aprendendo, Adeilma. Estamos aprendendo. Eu que agradeço. E gratidão aí de Norbélia. Então, pessoal, foi isso. Fica aí abertas as inscrições para esse curso Flossol, né? Venham conhecer realmente esse sistema, né? Porque é um sistema. E engraçado que a maioria das flores que a gente vai encontrar são flores aqui da Paraíba, e eu dei umas pesquisadas, tem muito dessas flores, né? Mais pelo Nordeste. Então, realmente nossas raízes, né? Geralmente tem aquela ideia de que as flores daquele ambiente são para as pessoas daquele ambiente, né? Diferente do floral de Bach, por exemplo, que são flores mais da Europa, tá bem? Então, gratidão. Mônica, quiser falar mais alguma coisa. Pronto? Fim. Então, pessoal, gratidão. Essa aula vai ficar gravada. Quem quiser assistir para fazer anotações, fica à disposição. E está lançada aí a abertura, né, desse curso, tá bem? Então, aguardo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Gratidão, Mônica, mais uma vez, por todo o ensinamento. Até mais.